Pois bem, iniciado o nosso processo de gravação. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Suzy, mediadora aqui do curso técnico em Segurança do Trabalho. Então, vamos lá aos nossos recadinhos. Primeira aula da disciplina de prevenção e combate a incêndio, do módulo 92, primeira unidade do livro para situar vocês, tá? Bem, então vocês já viram lá que como a gente iniciou o módulo 92, também iniciou então a abertura das atividades no estúdio. Lembrando que o mapa também abriu e ele é um mapa integrado e a gente sempre pede para vocês esperar, né, aquele tempinho antes de realizá-lo, para justamente que a gente tirar o plantão, tirar dúvidas, caso aconteça. Vou pedir para vocês aqui antecipadamente foco em aula, tá? Nada de comunicado de grupo de WhatsApp, nem disponibilização de links, essas coisas, tá? O foco sempre da aula é o professor mediador, o professor formador aqui, tá? Vou chamar o professor Juliano, deixa eu só achar ele aqui. Só um momento. Já para entrar ele junto aqui conosco. Tá, vou ativar ele. Aí sim. Aí deu. Agora é certo. Destacar para boa todos noite, aqui. Suzy. Perfeito. Boa noite. Tô com a voz grossa que eu tô falando desde as 7 horas da manhã hoje. Professor Juliano, a aula é toda sua. Estou aqui nos bastidores, aqui no chat. Qualquer coisa, é só chamar, tá? Tá joia. Obrigado, Suzy. Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo? Como é que estão as coisas? Estão os estudos? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês conseguem ver aí? Só põe um ok para mim aqui no chat, por favor. Tudo Ou a certo, professora. Juliano. Tudo certo? Então, beleza. Obrigado, Fabiana. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos lá, então, para a nossa aula, né, falando aí de saúde e segurança do trabalho envolvendo prevenção e combate a incêndio, né? E aí, essa é uma... Eu sempre digo nos meus treinamentos, né? Eu sou hoje habilitado pelo Senar para ministrar o treinamento de brigada florestal e incêndio rural, né? Brigada de incêndios florestais e no meio rural. Sou também bombeiro civil, né? Ministro treinamento aí de brigada industrial também, tanto brigada orgânica quanto a brigada ali esporádica, né? Aquela brigada de situação, vamos dizer assim, aquela pessoa que não, ela trabalha na empresa e tem também, né, a atribuição lá de prevenção e combate a incêndio, tá? Então, esses dias mesmo eu lembrei de vocês, eu ia ministrar essa aula e aí eu estava numa cidade, Bela Vista do Paraíso, aqui no Paraná, ministrando uma brigada rural, né? Até ia gravar um vídeo lá, acabei esquecendo, para mandar para a professora Suzy para chamada da aula, né? Mas uma hora dessa aí eu gravo alguma coisa aí, mando para a professora Suzy para vocês verem a coisa na prática, né? Como é que funciona. Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre o histórico, né? Sobre o homem e os incêndios, tá? É, segundo a história, né, o fogo literalmente começou por meio de uma descarga atmosférica, né? Mas isso lá no tempo do EPA, né? Tempo pré-histórico lá, tá? Diz a história, como eu costumo brincar nos treinamentos, eu não estava lá, não posso afirmar com certeza, mas a história ela conta algo, né, parecido com isso, tá bom? E aí, obviamente, quando nós começamos, quando a humanidade, né, começou aí com o fogo, foi muito bom, porque parou então de comer comida crua, né, carne principalmente,
os alimentos passaram a ser cozidos, as pessoas começaram a se aquecer, né? No sentido de ter lá suas cavernas, aí faz lá o fogo, aqueceu. E quem dominava o fogo naquela época era o povo, né? Aquele povo, aquela. Vamos pensar hoje, né, em termos de comunidade aí, aquela comunidade que dominava o fogo, então elas reinavam, né? E a pessoa que então tinha lá o fogo virava lá o concurso, né? A pessoa maior lá, enfim, tá bom? E aí, obviamente, isso foi se melhorando, foi se controlando o fogo, né? Outros recursos, tá? Aí até então que descobriram pólvora, enfim, né, pessoal? E aí o que nós temos hoje aí com relação a fogo, tá? É, hoje, se nós olharmos para a questão incêndio, né? Eu costumo pensar também na seguinte forma: pequenos detalhes causam grandes desgraças. Então, para que um incêndio ocorra hoje, eu não preciso de uma fogueira, né? Eu preciso simplesmente de uma fagulha em cima de um material combustível volátil que isso já vai pegar fogo, tá? Então, vou falando aqui na aula e vou passando algumas experiências, né? Algumas vivências que eu tenho tido aí nos anos que eu ministro treinamento de prevenção e combate a incêndio, tá bom? Então, basicamente, fogo é isso, né? E, obviamente, qual é a diferença? A pergunta para vocês, vocês podem responder no chat aí, entre incêndio e fogo, né? Existe uma diferença aí, tá? Ambos são uma reação química que gera luz e calor, não é? Mas tem uma diferença entre incêndio e fogo, tá? E quando eu passo a conhecer o fogo, eu começo então a não ter medo do fogo. Vou tirar esse fone aqui porque está me zoando, depois eu coloco aqui no final, né? É, eu passo então a não ter medo do fogo, mas respeito pelo fogo, né? Então, o fogo eu não tenho que ter medo, eu tenho que saber como controlar, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho disso aí ao longo da aula, tá joia? É isso mesmo, Marco. Incêndio é quando não consigo controlar. Fugiu do controle, incêndio. Controlado, fogo. O fogo, pessoal, na questão da prevenção e no combate, é aquele que eu consigo me aproximar e combater com extintor, né? Jogar uma pá de areia, uma pá de terra, né? Cobrir. Esse é fogo, tá? Então eu tenho domínio sobre ele. O incêndio não. O incêndio já passou, né? Extrapolou e eu já não consigo mais combater ele só com extintor, né? Vou ter que usar hidrante, chamar corpo de bombeiro, né? E ter o maior cuidado, que obviamente o fogo queima, né? Não é porque eu deixo de ter medo que eu vou ter que ir lá mexer com fogo, tá? Lembra daquela, não sei vocês aí, né? Mas eu, quando criança, a gente tinha aquela coisa, né? A avó, quando a gente começava a brincar com fogo, enfim, aí a avó, a mãe já gritava lá: para de brincar com fogo, menino, você vai fazer xixi na cama, né? As coisas de criança, terrível, tá? Então, do fogo a gente não precisa ter medo, nós precisamos respeitar, tá? Vamos lá então, ó. O objetivo da nossa aprendizagem aqui, então, é conhecer a legislação pertinente, conhecer equipamentos de proteção individual e coletiva, né, para o combate ao incêndio, conhecer equipamentos físicos e móveis, aprender a forma de manuseio, armazenagem e transporte de produtos inflamáveis, dominar a metodologia de extinção do fogo e estudar as classes do fogo, né? Que hoje tem mais uma, e conhecer os programas de proteção contra incêndio, tá? Esse é o objetivo da nossa aprendizagem aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, coloquem no chat aí, tá bom? A nossa aula aqui é para vocês e
vocês têm liberdade, coloque aí a sua questão. De repente, quer colocar algum comentário sobre aquilo que está rolando aqui na aula, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, conforme for, né, a gente vai administrando aqui para ler, para responder uma pergunta ou questionamento, tá? O importante é que você não saia daqui com dúvida, tá bom? A paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento, tá? Então, comunicação, o aprendizado, né? Abertura, isso sim, tá? Então, eu entendendo que algo está em conflito, vamos tentar resolver, né? Da melhor forma possível, tá bom? A força só vai dar briga, né? Nós estamos vendo aí um mundo hoje, né, virado no trem aí com tanta guerra, né? Oriente Médio, tá, né, Estados Unidos, enfim, né, pessoal? Tem aqui as questões que ocorreram aqui na América do Sul, tem uma série de problemas aí acontecendo, né? E aí, no meio da força, só dá dor de cabeça, tá? Então, o diálogo é o melhor caminho ainda, tá bom? Esse é o melhor caminho. Vamos lá, os efeitos do incêndio no ser humano, ó. O incêndio pode conduzir um ser humano à morte, seja pela exposição às altas temperaturas das chamas ou pela inalação da fumaça. E aí eu vou dizer a você, o que mais mata não é nem tanto a chama, o que mais mata é a fumaça, tá? Essa fumaça é tóxica diante de um incêndio e, obviamente, pouquíssimos minutos ali você morre, né? Você vai perder o sentido, vai desmaiar, vai cair ali, né? E aí vai inalando essa fumaça e chega num momento que começa a falhar tudo, tá? Tem alguns exemplos aí. Bom, sendo assim, podemos inferir que geralmente o incêndio, quando não prevenido, causa grandes danos a todos os envolvidos, tá? Então, eu tenho que pensar no seguinte: o que eu posso fazer para não pegar fogo, tá? É isso que eu tenho que pensar. Quando a gente fala de prevenção, nós estamos falando disso. Então, é pensar: se eu fizer isso, pode pegar fogo? Se pode pegar fogo, então eu não faço. Vou arrumar outro jeito, tá? Porque se pegar fogo, talvez ele fuja do controle e aí você pode ser a próxima vítima. E às vezes não é você, às vezes é o teu colega do lado, ou a empresa, ou o patrimônio seu mesmo, tá bom? Então, nós precisamos cuidar. Com relação à fumaça, teve um incêndio aqui próximo de Maringá e a pessoa foi envolvida pela fumaça e acabou falecendo, tá? Porque assim, pessoal, questão de 5 minutos aí, o cérebro sem oxigenação já começa a entrar em parafuso. Com 7 minutos é praticamente irreversível, tá? Esse é o protocolo, né? Tá bom? Então, com relação a isso, a gente precisa cuidar. Tá joia? Bom, como podemos evitar incêndios em estágio inicial? Bom, uso de hidrante, né? Uso de areia, terra, enfim. E você? Como é que você evitaria o incêndio? Em estágio inicial, ou seja, incêndio em estágio inicial é fogo, tá? É fogo. Fogo eu consigo combater diretamente, como eu falei, eu consigo me aproximar e combater. E você, como é que você combateria? Põe aí no chat, vamos conversar, tá bom? Aproveita. Aproveita que nós aqui estamos abertos para, né, para vocês aí, para ouvir vocês. Tá joia? Vai pensando aí, ó, como você pode evitar incêndios em estágio inicial, tá? Como eu falo, é importante não deixar acontecer, tá? Faça de tudo para não acontecer, bem? É, nós, quando olhamos, né,
para a área da saúde e segurança, e vocês que vão ser os profissionais aí da área, né, formados, canudo, talvez você já até trabalhe na área, mas não tem lá o canudo, né? Mas vai pegar o diploma lá, vai ser diplomado, vai ser um técnico habilitado. Faça de tudo, faça de tudo. Marcos, vamos pensar que está pegando fogo no painel elétrico. Olha aí, ó. E aí? O que você faria? Ou o que vocês fariam? Né? É a pergunta que a gente precisa pensar. Bom, o que diferencia o incêndio do fogo, então, ó? Extintores. Uma garrafa com fogo é fogo. E se considera incêndio, uma garrafa com fuga. Não entendi, Carlos. Coloca aí certinho. O que você quer dizer com isso aqui que eu não entendi sua pergunta? Uma garrafa com fuga é fogo ou se considera incêndio? Não. Uma garrafa com fuga. Tá, especifica aí, Carlos, por favor. Marcos, extintores. Qual extintor? Elisângela, é fundamental focar na prevenção e na ação rápida. Isso aí. Então, mas aí como é que eu vou apagar, Marco? Não, dependendo, eu posso até apagar com água, mas aí tem que ser outra história, né? Abafador, terra, rescaldo, aceiro no caso de incêndio florestal. Isso aí. O incêndio florestal, Matheus, vai um pouquinho além, tá? E aí a gente. É isso aí, Marcos, CO2. Tá? CO2 ou pó, tá, pessoal? Pó ABC, pó PC, tá? Isso aí, Marcos. Isso aí mesmo. Agora, se o painel tiver a energia cortada, né? A energia zero, aí você consegue apagar com água, tá? É isso aí, Vander. Wendel. Isso mesmo. Pó químico, o extintor. Pode ser também, Renan. Tudo bem. Isso aí, pessoal. Temos que conversar aqui. A aula é gostosa, sim, né? Vocês vão mandando ver aí, isso significa que vocês conhecem, né? Então, eu estou aqui falando para especialista. Sacanagem. Bom, então, o que diferencia foi o que vocês mesmos falaram, né? Abafar com panos úmidos. Depende, tá, Lívia? Abafar com panos úmidos aqui vai depender da situação, tá? Eu abafo com pano úmido aquela frigideira que está pegando fogo lá. Agora, dependendo da situação, não dá para você abafar com pano úmido, tá? Se for num balde, num lugar fechado que você consiga, até tudo bem, tá bom? Então, isso aí tem ressalvas que a gente precisa cuidar, tá? É desligar o disjuntor geral, quer dizer, isso mesmo. Bom, vamos voltar aqui para a aula. Então, a proporção da chama, como vocês falaram, então, se o incêndio já fugiu do controle, e o fogo, aquele que eu tenho domínio, controle. Tipo de material que está sendo queimado, que é o que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, tá lá no painel elétrico, é uma coisa. E se estiver pegando fogo, por exemplo, num combustível, num líquido, combustível, o que eu apago? Né? Ter extintores de incêndio adequados sinalizados, né, no local para conter as chamas imediatamente. Isso aí. Extintor de pó químico seco, porém, o pó pode danificar equipamentos sensíveis. Não tem problema, Kézia. Dependendo do equipamento, é melhor você perder o equipamento do que perder um monte de equipamento e talvez até o patrimônio, né? Prédio e tudo mais, tá? É nisso que a gente tem que pensar. É uma boa avaliação, tá? Então, no incêndio, no fogo, você tem que ficar esperto, calmo, tranquilo, olhar para aquilo, saber que você pode controlar, né? E como eu vou controlar? Então, conhecimento antes de qualquer coisa, tá? Que é o que vocês estão buscando aqui, e muitos de vocês já têm isso dentro da empresa que vocês trabalham aí, tá? Bom, e o local, então, aonde ocorre, né? A ação ocorre, tá? Que são galpões, florestas, etc. Tá bom? No incêndio florestal, pessoal, que eu estava comentando aqui, que eu
né, acabei passando. Incêndio florestal, pessoal, ele pode ocorrer na superfície ali, né, naquela chama superficial e não atingir a árvore. Assim eu consigo fazer acero, consigo fazer fogo contra, tem um monte de técnica aí que eu consigo utilizar. Agora, pegou fogo na copa, ferrou, tá? E dependendo o tipo de vegetação que tiver nessa floresta, se for uma área muito densa, já complica tudo, tá? Tipo de vegetação, é bem complicado, mas é possível, tá? Eu falo que no incêndio florestal a melhor forma de combate é Deus mandar uma chuva abençoada de Jesus, amém, e por um bom período aí, uma chuva um pouco mais forte, e aí tá tudo certo, tá? Caso contrário, é complicado de você conseguir apagar, tá? Você apaga, mas vai demorar um pouco. Talvez até fuja do controle. Um filme bacana para vocês assistirem, que fala sobre incêndio, é Homens de Coragem. Homens de Coragem, tá? E tem um outro filme também, que eu não vou me lembrar agora, que também fala de prevenção de incêndio florestal, né? Mas que eles conseguem aí salvar algumas pessoas, né? Esse Heróis do Fogo é meio triste a conversa, mas é muito legal, tá? É bom, para você ter uma noção do que é o incêndio florestal. A Kézia assistiu, ó, muito bom mesmo, Kézia. Passei esses dias atrás para o pessoal num treinamento de brigada florestal, né, para eles assistirem, para eles entenderem como isso funciona, tá? E aí, obviamente, vai passando o filme, a gente vai explicando, né? Vai ficando bem legal. Bom, tetraedro do fogo, pessoal. Tetraedro do fogo, eles estão convencionando essa palavra tetraedro, mas é o triângulo do fogo, tá, pessoal? Eu vou explicar o porquê, tá? Não, não é que está errado, não está errado não, tá bom? Aí cada um vai aí tratando como quiser, não tem problema. Mas pensa comigo, ó, o que é o que envolve o fogo, né? Quais são os elementos que formam esse fogo? Eu tenho o combustível, que é o que queima, o comburente, que é o que alimenta, queima, e o calor, que é a fonte de ignição. A reação em cadeia nada mais é do que uma fonte de calor gerada pelo fogo que já está acontecendo ali, né? Realimentado, então, pelo comburente e o combustível que queima. Então, triângulo do fogo seria o mais adequado, né? Porque essa reação em cadeia nada mais é do que o resultado disso tudo, reaquecendo o material e por aí vai, né? E como é que isso acontece? Vamos lá. Se eu pegasse aqui um palito de fósforo, tá? Espera aí um pouquinho que eu vou fazer um negócio aqui. Eu não costumo fazer isso não, mas eu vou fazer. Eu vou pedir para minha esposa trazer uma caixa de fósforo para mim aqui. Espera aí. Amor, caixa de fósforo para mim? Caixa de fósforo. Tem que chamar de amor, senão minha casa cai aqui, viu, pessoal? Não sei se vocês aí, quem é casado, né? É assim, chamar de amor, né? E tem que ser chamar de amor. Aqui, obrigado. Então, ó, caixinha de fósforo. Por que que esse palito aqui, ó, chama palito de fósforo, né? A Lívia lá, ó, rachando o bico. Pessoal. É isso aí mesmo, Antônio. Minha casa cai aqui. Amor, vida. Minha esposa me chama de vida. Bom, tá aqui a cabeça do palito de fósforo. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou riscar esse palito, tá? Vou passar ele na lixa. Ele vai aquecer aqui o fósforo, vai pegar fogo, né? Vai encandecer, vai esquentar o palito vai desprender gás e o gás é que vai queimar, tá? Então, quando a gente pensa em fogo, para vocês entenderem, é isso, tá? O palito, a madeira não queima, o plástico não queima, tá?
É um medo, Antônio. Isso aí eu vou falar para você. Eu tremo por dentro. Vocês não estão sentindo aí, mas eu estou tremendo aqui. Então, ó, veja só o que vai acontecer, ó. Olha lá. Pronto. Olha que palitinho sem vergonha. Oh, meu Deus do céu. Ó, pela primeira vez na televisão isso aqui, hein, pessoal? Vamos deixar queimar aqui, ó. Se vocês olharem, depois vocês queimam um palito de fósforo aí na casa de vocês. Se vocês olharem o palito, você vai ver que a chama começa bem azulzinha, depois ela vai ficando amarela, e esse amarelo é a. Deixa eu apagar aqui, senão vai queimar meu dedo. É o oxigênio do ar, as impurezas que vão transformando essa chama aqui em amarelo, tá? Então, ó, tá aqui no meu rosto, ó, que vocês conseguem ver aqui o palito. Nessa queima, pessoal, o que aconteceu aqui? Por que que sobra essa cinza? Essa cinza é a matéria, é o carbono, é o que não queima, tá? Então, tudo que for queimar, que você ver queimando, na realidade, não é o material queimando, mas sim o gás que desprende dele com aquecimento que gera a chama. Por isso, como combustível, uma das queimas mais difíceis de se fazer é aquele que acontece com vazamento de gás. Tá? Ficou claro isso aqui para vocês? Sim? Não? Qualquer coisa eu explico de novo, tá? Eu gosto de fazer da churrasqueira, mas daí eu vou falar aqui. Tá? Então, olha só. Isso aqui que eu acabei de fazer, ele só se replica. Só se replica. Tá? Por que que não sobra cinza na chama do fogão? Porque é um gás. Então, o gás, ele queima o gás. Pronto, acabou. Né? Não existe. Mas se eu queimar madeira, plástico, papel, é, o carvão lá da churrasqueira, né? Tudo isso, borracha, tudo isso aí vai sobrar o carbono lá, vai virar cinza, literalmente, tá bom? E aí, esse aquecimento é sempre igual. Façam do palito de fósforo lá depois e vejam. E, de preferência, acenda uma vela, tá? Pega uma velinha lá, daquela uma que quando... Não é velinha de velha, não, tá? É vela. Pega essa vela, aquela que, quando acaba a energia elétrica lá que você tem que acender, pega ela lá, com cuidado, pelo amor de Deus. Pega a vela, acende ela e observa o pavio. Você vai ver que a chama não toca o pavio. Por quê? Porque o pavio está desprendendo gás com o aquecimento. Esse gás, então, ele não tem pressão, então ele fica pequenininho, bem próximo lá. Por isso que a gente não enxerga ele longe. Agora, quando tem pressão, você tem um vão, tá? Você tem um vão, depois começa a chama. Aí a chama começa azul e vai ficando amarela conforme ela entra em contato com o oxigênio, tá bom? Então, combustíveis, quais são? Todo material sólido, líquido ou gasoso, tá? Alguns materiais, como o plástico, por exemplo, ele tem que derreter com caloria, se tornar líquido, para depois desprender gás, para daí pegar fogo. O plástico, por si só, não pega fogo. A madeira, ela tem que aquecer, desprender gás, para daí pegar fogo. A churrasqueira, aquela uma que você vai acender no final de semana agora, que é Dia das Mães, né? Aliás, parabéns aí a todas as mamães adiantado, porque eu não vou ver vocês depois, quem for mãe aqui no grupo, né, na sala. Quando você for acender a churrasqueira, é o mesmo princípio. Acendi o palito de fósforo, aqueceu o palito, desprendeu o gás, pegou fogo, tá? Aproximei ele daquele papelzinho com óleo lá dentro da churrasqueira. Aqueceu o papel, desprendeu o gás, pegou fogo. Pegou fogo no papel, aqueceu o carvão, desprendeu o gás, pegou fogo, né? E aí, chega no momento que só tem a cinza. Basiquinho assim, tá bom? Já dá para você fazer um churrasco mais técnico. Tudo bem? Outra coisa, ó, o comburente. O comburente é o que alimenta. Nós temos o comburente como o oxigênio. Tá? O oxigênio do ar,
presente no ar de 13 a 20%, 20,9%, você consegue fazer chama. Chama. De 8 a 13% de oxigênio, só tem a brasa. Só a brasa quente, mas não tem chama, tá? Fica só a caloria. E abaixo de 8% não tem reação, ele só vai resfriar e apagar, tá? Por isso, lá naquela churrasqueira, quando você acende ela, que o fogo acaba, você põe lá umas pedrinhas de carvão para dar uma acelerada nela, você pega lá alguma coisa, um secador, ou pega lá um pedaço de papel, uma tampa, né? E aí cada um tem o seu recurso, e você abana. Quando você está abanando lá, soprando, você está fazendo o quê? Jogando oxigênio dentro da churrasqueira, que aí ele vai aproveitar, vai aquecer ainda mais aquela brasa, que vai aquecer o carvão, que vai desprender gás, e a brasa tem temperatura suficiente para fazer com que o carvão emita chama, pegue fogo, tá? É sempre a mesma coisa, não muda. Tudo bem? Combustível, material que queima, isso mesmo, Jaqueline. Então, combustível é tudo que queima, é o material, tá? Independente, líquido, sólido ou gasoso. O comburente é o oxigênio, tá? E outros elementos, né? Outros gases aí que nós temos no ambiente. A maior parte dele é nitrogênio, não, é hidrogênio. É hidrogênio, tá? Que tem na natureza. O oxigênio é bem pouco. E o calor, pessoal, é a chama, é aquilo que você coloca lá, o isqueiro, ou então, uns fala rabo do capeta, né? Que é aquelas resistências que você coloca lá, ela aquece, né? Encandece e daí pega fogo. Enfim, tá? Basicamente é isso aí. E a reação em cadeia é o looping, né? Já pegou fogo, está reaquecendo, está emitindo gás e continua pegando fogo até esfriar. Tudo bem? Basicão assim. Se você falar para mim agora que você não entendeu ou não aprendeu sobre o fogo, nós vamos explicar tudo de novo. Tá bom? Olha lá. Não tenha medo do fogo. Entenda como ele funciona e aí você vai combater ele com muito mais eficiência. Lá na empresa que você estiver trabalhando, você vai orientar melhor as pessoas, você vai ajudar no planejamento, no posicionamento, o tipo de extintor que vai ter para determinada área, porque ali tem mais combustível daquela condição, entendeu? E é isso aí que nós temos que fazer lá nas empresas. Bom, você já imaginou produzir fogo sem comburente, o oxigênio? Você acha que é possível ou não? Diante de tudo que eu falei agora, é possível produzir fogo sem comburente? Não, né, pessoal? Não é possível, tá? Eu não consigo produzir fogo sem o bendito do oxigênio. E detalhe, hein? Já vou aqui avisar vocês de antemão. Na empresa que vocês estiverem trabalhando, se a pessoa estiver mexendo com solda, oxiacetileno ou oxia-GLP, que é aquele cilindrão de oxigênio, e depois tem um outro cilindrão vermelho de acetileno ou um cilindro de GLP, que é o gás de cozinha, que hoje está sendo bastante utilizado, devido ao perigo do acetileno, explosão. Se a pessoa tiver lá com a mão cheia de graxa e o oxigênio tiver um vazamento na mangueira e isso entrar em contato com a mão da pessoa, vai queimar, tá? Vai queimar, vai virar um maracujá seco. Então, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Isso não é brincadeira, não. Bom, um dos maiores medos das pessoas é quando o botijão de gás vaza e prende fogo, por medo de explodir. Pessoal, bujão de gás não explode. Tira isso da cabeça de vocês. Um botijão de gás ele só vai explodir se ele estiver no meio de um fogo intenso e vai demorar um tempo para que ele exploda. Tem um vídeo, inclusive, na internet que mostra, eu vi esse vídeo, né? Acho que até tenho aqui guardado em algum arquivo, que a pessoa está fazendo um teste. Então, ele pega um botijão de gás desse de casa, coloca dentro de um tambor de 200 litros, daquele tamborzão,
com um monte de lenha dentro e mete fogo. E aí ele fica bem de longe, né, filmando ali para ver quanto tempo esse bujão vai explodir. Então demora um tempão para ele explodir. Tá? Então o botijão de gás ele não explode. Ele vaza a chama, né? E pronto. Com o dedo lá você apaga. Eu gostaria de dar aula para vocês ao vivo e a cores para vocês verem uma coisa. Né? Aí a gente já ia pegar um botijão de gás, aí ia tacar fogo. Tá? Então, o que a gente faz? Põe o dedinho lá, pronto. Não tem pressão, né? Aí você fecha a válvula, acabou o problema. Tá? Você só tem que cuidar, porque a chama está alta, né? Que ali tem a pressão, então a chama vai estar alta, pode te queimar. Então tem que cuidar, tá bom? Mas não explode, tá? Elementos que compõem o fogo, então, como a gente falou, ó, combustível, comburente, calor e reação em cadeia, tá? A reação em cadeia na composição do fogo, né? Composição do fogo é combustível, comburente e calor. Reação em cadeia, como eu disse, reforço aqui, tá? É um resultado da queima desses três elementos, tá bom? Não estou dizendo, pessoal, que o material está errado, não é isso, tá? Hoje tem convencionado que a reação em cadeia, tá? Ela vai é um elemento que compõe o fogo, mas na realidade a reação em cadeia não é um elemento que compõe o fogo. Ele é um resultado da queima, da combustão desses três elementos que fica reaquecendo e pegando fogo, tá? Então, eu estou explicando isso para que, se alguém chegar para você uma hora te questionar, você vai saber responder, tá? Principais agentes extintores. Eu tenho lá o pó químico, água, né? Esse aqui, ó, de CO2, tá? Que vai ter esse difusor aqui, você vai encontrar outros tipos de extintores. Esse difusor aqui, por exemplo, ele pode estar aqui na ponta da mangueira. Então, quais são os principais agentes extintores? Pó químico, que é para materiais combustíveis e inflamáveis, que é líquido. O CO2 é para elétrica e a água é para materiais sólidos, plástico, papel, enfim, tá? Posso usar o pó no material sólido e no material líquido? Posso usar, não tem problema nenhum. Posso usar no elétrico? Pode também. Mas como foi comentado em cima, ele vai criar uma casca ali, pode aderir num componente eletrônico, e aí na hora de você limpar, você pode danificar esse componente, tá? Então é mais recomendado nessa questão o gás carbônico, porque daí ele não é condutor, né? Você não vai ter nenhum problema com choque elétrico e não vai fazer sujeira e também não vai danificar o equipamento, tá bom? Então, pó químico, é universal o pó químico. Água para materiais sólidos e no material líquido combustível inflamável só sobre névoa, nunca direto. Que mais? Tem espuma também, tá? E agora nós temos um na classe de incêndio que é o extintor do tipo KL, tá? Que é para bateria de lítio. Nenhum dos extintores, nem A, B, C, D, né? Que é para metais, e o K, que é para óleo de cozinha, nenhum deles apaga. Estourou a bateria de lítio, tchau, não tem o que fazer, tá? E eu falo porque eu tive experiência relatada em treinamentos, né? Em uma empresa em Londrina, por exemplo, né? Numa estação lá, pegou fogo numa empilhadeira que era a bateria estourou, pegou fogo, não conseguiram apagar, tiveram que deixar consumir, aí foi o maior transtorno do mundo, né? Todo mundo lembra aqui dessa Boate Kiss, né, pessoal? Tá? Então, isso aqui mudou, tá? Mudou o cenário nacional, né, com relação à prevenção e combate a incêndio, tá bom? Então, materiais incombustíveis, fiação elétrica, tudo incombustível, teto de PVC, tudo incombustível, tá? Bom, dentro da extinção do fogo por retirada do calor, é a água, tá? Então, isso é chamado de resfriamento, tá bom?
resfriei, deixou de emitir gás, parou o fogo. Tá? Kézia, é isso aí. Dificilmente você vai ter aí um extintor, né, desse aí num restaurante. Mas é importante, tá, pessoal? Bom, então eu tenho o isolamento, que é a retirada do material, tá? Então a forma de eu extinguir, que na verdade é quebrar aqueles elementos do triângulo do fogo lá, tá? Então a extinção por retirada do material, ou seja, tá pegando fogo, consigo tirar o material que está pegando fogo? Consigo, retiro. Se eu não conseguir tirar o material que está pegando fogo, mas conseguir tirar o que está ao entorno, eu tiro e deixo queimar, tá? Extinção por retirada de comburente, né? O comburente é o quê? É o gás, né? É o gás, o oxigênio. Então eu vou usar a técnica do abafamento, que é o que comentaram aí. Na panela de óleo, por exemplo, que é o exemplo mais clássico, ou um tambor, eu ponho um pano úmido, o oxigênio vai ter dificuldade para entrar, a queima vai consumir o oxigênio que está dentro, faz a experiência da vela, pega a velinha lá de novo, põe fogo, põe um pires com água lá, um recipiente com água, né? E põe um copo em cima. Pronto, acabou. Né? Rapidinho apaga a chama lá. A retirada a extinção por retirada do calor, que é o resfriamento, é quando eu jogo água. E não adianta jogar água na chama, tá, pessoal? Por isso que a gente joga água na base, sempre na base do fogo, tá? Mais para frente aí eu acho que a gente vai continuar falando disso aí na segunda aula e terceira, tá? E a extinção química, que é o pó químico, né, que cria lá uma reação e dissocia as moléculas lá e pronto, tá? Aí vai apagar o fogo. Modelo de extintor de gás carbônico, que é o CO2, tá? E aí tá tudo certo. Lembrem desse anagrama aqui, ó. AIR, air em inglês. Abafamento, isolamento e resfriamento. São as formas que eu tenho de apagar o fogo, de combater, tá bom? Vamos lá para a nossa prática remota aqui para vocês falarem um pouquinho também, não só eu, né? Temos aí algum tempinho. Então, vamos lá. Ó. Vivemos um mundo dinâmico no qual estamos frequentemente expostos ao risco. Por isso, o que devemos fazer é procurar estar atentos a eles de forma que possamos mitigá-los, ou seja, diminuir ao máximo, né? Ou até mesmo eliminá-los, tá? Nesse sentido, considere o seguinte, ó. Você é o empregado de uma multinacional que trabalha na área administrativa em uma sala com mais alguns colegas. Ao chegar para iniciar a sua jornada de trabalho, você observa que existe um odor diferente na sala relacionado a algum tipo de faísca e comenta com seus colegas. No entanto, devido à agenda de trabalho do dia, não investiga a causa e inicia suas atividades. No decorrer do dia, o odor se intensifica até que o computador de seu colega apresenta um princípio de incêndio. Na sala, existe um extintor do tipo C. Olha, eu voltando à adolescência, né? C. Na última semana, todos receberam um treinamento para aprender a manusear extintor em caso de emergência. Nesse sentido, discuta com seus colegas quais ações devem ser tomadas em situações como essa. Bom, vamos lá, para vocês comentarem a respeito, tá? Eu quero fazer um comentário aqui antes da Suzy entrar, né? E vocês aí então comentarem, fazer algum tipo de pergunta, né? O que vocês quiserem saber. É o seguinte: se você estiver trabalhando numa empresa onde tem muitos extintores ou vários extintores, comenta, né, com o patrão ou você é o responsável, ou a brigada, enfim, para quando forem fazer a recarga do extintor, pegar lá as pessoas que nunca tiveram contato. E, por incrível que pareça, pessoal, tem um monte de gente que não tem contato com o extintor, nunca utilizou, né? E é importante você ter esse contato, saber como isso funciona. Bom, é muito importante isso. Então, sugira, né? Sugira lá. Tá bom? Opa! Deus o livre. Resposta esperada não. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Cadê a Suzy?
Suzy, se achegue. Estou aqui, como diria Shakira, estou aqui. Pô, você tá muito Shakira, hein, ô Suzy, pelo amor de Deus. Tá aí no Brasil, tava, né? Tava. Então, pessoal, vamos lá, respostas no chat. Vamos aqui, vamos participar. Importante esse momento. Agora vocês podem participar aqui no chat tranquilamente, tá? Respondendo à nossa prática remota. Vamos lá. Temos aqui alguns comentários. Tamara, evacuar a área, se possível, desligar a fonte de energia e dar início no combate a incêndio. Matheus, primeiramente, retirar todos de perto do computador e após começar o combate, a princípio com o extintor. Isso aí. É o que temos aqui até o momento. Olha lá, ó, evacuar Ali, imediatamente, acionar o alarme e utilizar o extintor correto, né? Ao acionar o alarme, pessoal, vai depender muito da intensidade desse fogo, do tamanho do fogo, né? Se for só no computador, como no caso que nós vimos aqui, você não precisa disso. Simplesmente você desconecta da tomada, né, para ele deixar de. Porque esse curto-circuito provavelmente foi um rompimento ali, ou uma colada que deu lá em algum tipo de componente. E aí, você tirando automaticamente da tomada, você já interrompe o ciclo de energia, ou seja, você já elimina o curto. Mas se o fogo persistir, então você vai lá e combate com o extintor, tendo segurança que cessou, pega esse equipamento, né, e põe ele lá fora para a fumaça não ficar ali dentro. Se houver muita fumaça, normalmente componente eletrônico solta muita fumaça, principalmente resistor, né, os chips, enfim, isso aí e é uma fumaça muito ruim, né, ela é irritante. Então, evacuar imediatamente o ambiente é interessante, aí o que a Jaqueline falou, tá? Mas o alarme é um pouquinho, talvez, é claro que vai depender da situação, né? Mas é um pouquinho. da estrutura da empresa também, né? Então, talvez seja Se muito tem todo esse precoce você sistema, né? alarmar, né? Porque quando você É, coloca o alarme, a empresa inteira, né? Não é só aquela sala, entendeu? E aí, às vezes, exatamente. não tem necessidade, tá bom? Olha aí, ó, maravilha. Utilizar equipamento adequado, né? Desligar a rede de energia. Mas se for só um computador, posso desligar só ele da tomada, tá, pessoal? Para não comprometer aí o restante. Às vezes você tem lá um equipamento que não pode ser desligado de qualquer jeito, né? Principalmente as empresas que não têm no break. Pô, desligou, Perde os dados, tirou. né? Nossa! Informações. Às vezes a pessoa está numa planilha de 3.000 linhas lá, o cara, pá, puxa a tomada. Ixi, Ou vai lá e desliga o disjuntor. O cara que está do lado perdeu tudo, né? Então tem que tomar cuidado, tá? exatamente. Tem que avaliar, pessoal. Por isso é importante você conhecer, né? Então, em uma situação dessa, é ter calma. Porque você tendo calma, você consegue agir com a razão. Sempre ter um bom planejamento para todas as áreas. Hoje mesmo eu estava numa cidade a 90 quilômetros daqui, em uma usina, ministrando treinamento de trabalho em altura. E o planejamento para altura, planejamento para todo tipo de trabalho é importante. Eu estou numa sala com 30 pessoas. Eu tenho que ter um planejamento, tenho que saber. Se pegar fogo nesse negócio aqui, o que eu faço? Né? E aí ter calma para você resolver o problema, não é criar mais um problema, tá? Então, com calma, a gente consegue trabalhar com a razão e fica muito mais tranquilo. E agora vocês vão ficar craque nessa questão aí, não vão ter dor de cabeça, tá bom? Operar o extintor de maneira correta, por isso, mais uma vez, né? Tendo oportunidade, treine, porque treinar é o objetivo, e com o treinamento você vai ser muito mais eficiente e o seu trabalho, a sua ação vai ter uma eficácia muito maior, né? Muito bem. Olha aí, ó. Dependeria do Grande tamanho do contribuição. fogo. Sim. Mas nesse sentido, somente desligar os equipamentos da energia, né? Usar o extintor adequado e manter as pessoas distantes de uma área segura até tudo ser controlado. É isso aí, Priscila.
Esses dias eu estava numa usina, pessoal, cheiro de gás, tava um vazamento no botijão de gás, na cozinha. Evacuaram a cozinha. Quem estava almoçando deixou o prato, saiu, tem que sair, tá? Porque daí. E eu cheguei na porta, o cheirão de gás estava pesado. E isso é a mesma coisa fumaça, tá? Cuidado. Manter o medo, manter o medo na hora é ótimo, ô Leandro, né? Como eu disse, a gente não precisa ter medo do fogo, a gente precisa ter respeito. Quando você entender que não dá para combater, cai fora. É isso que você tem que fazer, né? Porque o fogo não leva desaforo para casa também. Você se meter com ele, não tendo certeza do que você vai fazer, você pode levar uma invertida e aí é feio, hein? Tive meu avô com 70% do corpo queimado, numa sacaria de café em 1957, pessoal. E pensa numa tristeza. Meu avô morreu com 70 e poucos anos de idade. E eu via meu avô chegar em casa, ele era caminhoneiro, com a parte posterior da perna, no joelho, na articulação do joelho, com a carne podre. É uma carne seca, quebradiça. Nunca sarou. E ele chegava para fazer os curativos, né? Então não Juliana, nós brinca, temos não. aqui um aluno, nós temos um aluno com a mãozinha levantada. Não sei se ele Ué, levantou. manda ver. Vamos lá. Vamos. José Veridiano, vou abrir teu áudio e a tua câmera, caso tenha alguma pergunta aqui pro professor. Vou abrir aqui para perguntas, tá? Vou permitir o microfone, permitido. É só abrir o teu microfone e vou permitir a tua câmera também. Tá? Tá com a mãozinha levantada. Se Eu não for sem vi. querer, comunica aí. Ou então baixa a mãozinha, tá? Tá aberto Ah, o teu tá aqui. microfone e a sua câmera. Estou tentando Claro, aqui José. desde o começo da aula Ah, participar do bate-papo e não consigo. O chat não abre para mim. Pode ser alguma configuração aí, tá? Porque ele está aberto, tá aberto para todos os alunos, né? Que, de repente, uma das dicas que a gente tem é sair e voltar, né? Então, nessas situações, quando o chat não funciona, geralmente a gente já viu, né? Ou até o áudio, às vezes também que não está funcionando, assim, a gente já viu que a dica é essa: sai da aula e retorna. Que às vezes, se vocês entram antes da aula e fazem antes de eu começar, iniciar a aula aqui no Teams, né? Que eu tenho que iniciar. Então, quando a gente abre a sala, e aí vocês começam, pode comentar, porque daí já está tudo disponível. Daqui a pouco, neste momento, entrou um pouquinho antes, né? E aí fica desabilitado. Então, sempre a recomendação é que saia e retorne, tá? Já fica aí a dica para todo mundo, tá? Que eu não estou tudo ouvindo bem. o áudio, não estou, né? Não consigo aqui no chat. Sai e retorne depois que a reunião já foi iniciada, porque daí já tem essa configuração do Teams, tá? Tudo bem, na Era próxima isso? aula farei assim, sim, com certeza. Tá aqui Isso aí. querendo participar e sem ter como acessar o site. Mas a aula foi muito boa, boa de verdade. Aproveita, José, já faz aí a Professor, sua contribuição, então. Aproveita que o você está pro- com o microfone ligado. o professor aqui é muito boa a aula dele, passa rápido, viu, o tempo. Era até melhor que essa aula se estendesse mais um pouquinho. Olha E a aí. questão do Ah, incêndio aí no equipamento eletrônico, como já disse alguns uns colegas, é desligar da tomada e em seguida fazer o resfriamento dele com o extintor, né? É isso Em aí. seguida certificar que não tem mais nenhuma chama e retirar do local, porque ele exala um odor muito forte. O plástico quando queima, e a maioria dos Deus me componentes livre. são plásticos, é muito, muito irritante. Fora a química, né, José, que tem nesses equipamentos, né, nesses Ah, com componentes aí. certeza. Dá uma irritação nos olhos terrível, Deus me aquela livre. Nem fumaça. me fala. Eu lembro que quando eu estava fazendo eletrotécnica, ô José, aí tudo aluno, né, isso lá em 2011, e nós no laboratório da, do SESI aqui em Maringá, né, e aí o camaradinha chegou, assim, todo empolgado, né, para fazer o teste da energia, catou o multímetro, colocou na resistência e pau, colocou no 127. Imagina o que aconteceu, né? Fumaceiro na sala, ele queimou o multímetro do SESI. E uma oportunidade, estava construindo uma fonte chaveada e o capacitor, pessoal, né? Que é aqueles negocinho compridinho assim, parece um negocinho de ferro, enfim. Aquilo quando estoura, pessoal do céu, vocês não têm noção, né?
ele faz um barulhinho bem legal que a gente pegou depois, né, na sala que eu lembro. Pof, aquele barulhinho seco, né? Xoxo. E fumaça cobre tudo, né? Então, isso que o José falou aí é um fato. É componente plástico e a química é terrível, tá? Agora, Elisângela, isso aí, Elisângela, leva a ideia. E outra coisa importante aqui para vocês, ó. Eu já sei de casos que as empresas, que algumas empresas, né? Ou eu vou falar assim, ó, da empresa que eu estava ministrando treinamento, a empresa que fazia a recarga dos extintores levou os extintores para recarga, trocou a etiqueta e trouxe o extintor do mesmo jeito que estava. Então é importante que as empresas tenham essa consciência de que a melhor opção é pega esses extintores que vai ser recarregado, né? Tem que fazer a troca lá por conta do período da validade. Pega as pessoas, descarrega esses extintores e manda ele vazio, porque aí o cara não tem conversa, Com tá? certeza. Não E tem o conversa. cara que nunca teve contato com um equipamento desse é uma ótima oportunidade, né? Muito Nossa, boa. total, total. Você sabe o que eu faço, pessoal, quando eu vou ministrar o treinamento nas empresas? Quando tem extintor de CO2, para mostrar como é que é a reação do gás, eu coloco ele na calça. Então ele cria uma camada espessa de gelo. E né? Aí o José, ó, legal. Aí o que eu peço pro pessoal? Coloca o dedo nesse gelo. Se você tiver oportunidade, faça isso. Pessoal, é como se estivesse enfiando agulha de dentro para fora. Ele vai congelando o dedo e tirando a sensibilidade. Daí você não pode deixar muito tempo, né? Aí você tira, você sente que ele queima, né? Então isso lá no fogo, o que ele faz? Além de resfriar, ele expulsa o oxigênio, entendeu? Então ele faz a ação do resfriamento e do isolamento e resfriamento, tá? Ou resfriamento e isolamento, enfim. Tá bom? O abafamento. Pessoal, não temos mais tempo para perguntas no momento, porque a gente tem que fazer aquela interação, né? Que é tirar a foto aqui no Teams, a gente tem essa possibilidade, e isso é dos registros, por isso que a gente faz aqui na nossa turma do Teams, são as turmas veteranas, né? Como a gente tem lá inicial as turmas 1, 2, 3 e 4, a gente está numa outra plataforma, e aqui a gente já diminui aqui um pouco a turma e para justamente a gente ter esse momento de interação, poder se ver, tá? E também a gente já tira essa foto para que vocês possam, como a gente sempre fala, eu sempre falo, né? Porque é para vender o peixe de vocês. Compartilha fotos, estou fazendo curso, né? Isso é um ótimo marketing, tá? Propaganda e marketing é muito importante, principalmente vocês aí que estão iniciando daqui a pouco na carreira, tá? Então, assim, todos bonitinhos aí na foto, eu vou abrir as câmeras. Então, quem está aí deitado, sentado direitinho, se ajeita, ergonomia, né? Vamos lá, postura. Vou abrir as câmeras para nós tirar aquela fotinho bonitona. Para destacar. Rapaziada aí, ó. Muito bom. Deixa eu só abrir aqui a exibição. Aparece bastante. Coleguinhas aqui. Agora começou a aparecer todo mundo, ó. Abrindo aqui. Sempre importante, tá, gente? Sempre postura. Sempre tá aqui, né? Ajeitadinho. Que você voltar a qualquer momento, a gente pode abrir a câmera, então. E vamos lá, vamos tirar essa foto. X. Tem E tentando mais. salário Eu vou tirando mais de mínimo. um. Ctrl Pix. Vou fazer essa Salário agora para mínimo. tirar. Coloquei uma fotinho. Vamos tirar mais uma aqui. Daqui a pouco alguém saiu. Deixa eu só fechar aqui o chat, porque daí isso daí cabe mais. Tem todas umas ferramentas aqui, gente, que a gente fica mexendo. Então tá. X de novo. A X a gente entrega muita idade, né? Jesus. É velho essa. Aqui. Perfect. Ai, ai. Gente, Tudo bem. então tá. Espero todos vocês na próxima aula, ó.
Estrelinha para vocês, comportamento máximo aqui no chat, adorei, é isso mesmo. A gente tem que participar da aula, tá? Se envolver com a aula, é essa oportunidade de vocês aqui tirar dúvida diretamente com o formador. Adorei, estrelinha para vocês hoje, ó. Perfect. Então tá, pessoal, boa semana a todos, até semana que vem, estude a unidade 2, tá? Nos vemos. Deus abençoe vocês. Então, obrigado, pessoal. obrigado, professor Obrigado. Juliano, até a próxima. Valeu, Suzy. Valeu. De verdade. Um abraço, pessoal.